Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos para a lição de hoje, mas vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Conduza-nos durante esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa lição, mas primeiro vamos para um local mais quente, que aqui está bem frio. E nesse trimestre nós seguimos estudando o tema Gênesis. Para isso, utilizamos a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje é Os Benefícios da Fidelidade. Nós vamos estudar hoje os capítulos de 21 a 27 do livro de Gênesis. Na época dos patriarcas, era costume aos reis de tomar para si mulheres que lhe parecessem atraentes. Nós já vimos no capítulo 12 do livro de Gênesis que Abraão ele omite que Sara era sua esposa quando eles estão chegando ao Egito. E isso lhe traz, então, consequências. Mas parece que Abraão, ele não aprendeu ainda a lição, porque mais uma vez ele vai omitir que Sara é sua esposa, isso diante do rei Abimeleque, no capítulo 20 do livro de Gênesis. Capítulo 20, verso 2 diz assim: Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar a Sara e tomou-a para si. E o capítulo 20, verso 4, vai dizer que Abimeleque ainda não havia tocado em Sara como esposa. Se Sara fosse tomada efetivamente como esposa de Abimeleque, isso certamente prejudicaria a promessa de um herdeiro que Deus fizera a Abraão. Nós não podemos deixar, então, que a nossa ansiedade ela nos impeça de viver o cuidado de Deus em nossas vidas. A promessa outra vez posta à prova. Gênesis capítulo 21, versos de 1 a 33. Diz assim os versos de 1 a 3 do capítulo 21 de Gênesis. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. O Senhor, aqui cabe essa observação, ele sempre cumpre o que promete. Verso 2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Preste atenção, o Senhor ele tem uma época fixada para o cumprimento das suas promessas. Já falamos sobre isso na lição anterior. Ele define o tempo do cumprimento de suas promessas. E o verso segue, dizendo que Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. O nome Isaque, ele foi uma indicação do Senhor, isso no capítulo 17, verso 9. O próprio Senhor é quem indica o nome Isaque ao filho de Abraão. Isso pode significar, o nome Isaque, ele vai significar, então, Deus me fez rir. A alegria que o Senhor dá à pessoa quando do cumprimento da sua promessa. O Senhor, ele transforma, então, aquela situação de choro numa situação de riso. Mas nós devemos lembrar também o seguinte, Abraão já havia tido um filho chamado Ismael, isso com a serva de Sara, chamada Agar, naquela tentativa desastrosa de dar uma ajuda ao cumprimento da promessa. Capítulo 21, versos de 9 a 14 de Gênesis, diz assim: Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente.
Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água e entregou-os a Agar. E, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs ao caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Sara estava insegura com aquela situação. Por isso, ela exige que Abraão mande Agar e Ismael, seu filho, embora. Capítulo 21, verso 17 a 19, vai seguir dizendo: Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. O Senhor, ele tinha planos também para Ismael, mas foi necessário, como o texto diz, abrir os olhos de Agar para que ela visse a provisão necessária. Às vezes, nós estamos nos sentindo abandonados, esquecidos, mas nós devemos abrir os olhos para enxergar a provisão de milagres que Deus tem para nossas vidas. Incidente em Berseba. Gênesis capítulo 21, versos de 22 a 34. Aqui nesse capítulo, nesse trecho, nós vamos ver o pacto entre Abraão e Abimeleque. Diz assim o texto dos versos 25 a 31. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então, Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: Que significam estas 7 ovelhas que separastes das demais? Ele respondeu: Aceita estas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. O fato de Abraão ter levado 7 ovelhas para esse pacto, que nós vimos aqui no verso 18, demonstra o esforço em manter a paz. Isso para resolver aquele problema entre os seus pastores e os pastores de Abimeleque. Abraão era um pacificador. Hebreus capítulo 12, verso de número 14, vai dizer: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós devemos nos esforçar para manter a paz com todos. O Deus da promessa proverá. Gênesis capítulo 22, versos de 1 a 24. No capítulo 22 aqui de Gênesis, nós vemos o Senhor colocando Abraão à prova. E assim vamos perceber que a fé de Abraão, ela chega à maturidade. O verso 2 do capítulo 22 diz assim: Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Abraão havia esperado 25 anos pelo nascimento do filho da promessa, que era Isaque, e agora o Senhor ele está pedindo que Isaque, o filho da promessa, o filho tão esperado, ele seja oferecido como sacrifício. O Senhor estava aqui provando o quanto Abraão estaria apegado à bênção e não ao Senhor. Na verdade, essa prova vai mostrar, como eu disse, a maturidade de Abraão, que não estava apegado ao produto da bênção, ao fruto da bênção, que era o seu filho, mas que estava priorizando, que estava, sim, apegado ao Senhor. Abraão, ele tem uma resposta de fé. Gênesis capítulo 22, verso 8, diz assim: Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, como eu disse, Abraão ele tem uma resposta de fé. Isso porque ele cria que o Senhor era quem haveria de prover o sacrifício. Hebreus capítulo 11, verso de
17 a 19, vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A fé de Abraão ela foi tamanha a ponto de crer que se Isaque fosse sacrificado, o Senhor ele era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo. Gênesis capítulo 22, versos de 10 a 14, vai dizer: então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abrão, Abrão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como um holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Duas observações sobre esta passagem aqui. A primeira é que Berseba, o local do sacrifício, ficava a uma viagem de 3 dias. 3 dias de viagem com seu filho. Isso foi um tempo necessário para Abraão pensar, repensar, e ele então, ao decidir, ao executar essa ordem do Senhor de sacrificar seu filho, ele não está tomando uma atitude impensada. Deus não espera que nós, os seus adoradores, tomemos atos inconsequentes, tenhamos atitudes impensadas, mas ele espera de nós uma atitude racional. Romanos capítulo 12, verso 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ainda, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a segunda observação sobre o texto diz o seguinte, que Abraão ele tem presteza em obedecer ao Senhor. Ele foi rápido, ele foi prestativo em obedecer ao Senhor. Presteza em obedecer é uma importante característica dos servos do Senhor. Então, nós podemos ainda ver nesse texto que aqui é a primeira vez que surge a ideia de um sacrifício vicário substitutivo, que mais tarde será desenvolvido pela lei de Moisés e posteriormente aplicado a Jesus Cristo, como é identificado por João Batista quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus ele já fez uma provisão de sacrifício para cada um de nós através da vida de seu Filho Jesus Cristo, que morreu em uma cruz, entregando a sua vida pelos nossos pecados. Então, não nos resta mais nenhum sacrifício que possa garantir a salvação. Jesus, ele já foi o sacrifício perfeito que nos garante a salvação. Mateus capítulo 3, verso 17 diz: então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ainda, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A promessa consolidada, Gênesis capítulo 24, versos de 1 a 67. No capítulo 23 de Gênesis, vai trazer a história da tristeza de Abraão pela morte de Sara, sua esposa. Agora, no capítulo 24, o texto ele nos mostra a constituição da família de Isaque, isso quando Abraão manda seu servo buscar-lhe uma esposa entre sua parentela. Capítulo 24, versos de 2 a 4, diz o seguinte: disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo o que tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus,
no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O seu servo, então, sai à busca de uma esposa para Isaque e encontra Rebeca. Gênesis 24, verso 15 diz: Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. O texto ele vai mostrar, então, que Rebeca ela consente em casar com Isaque. O motivo de Abraão não tomar uma esposa para seu filho Isaque entre os cananeus, ele era religioso e ético. Os cananeus, eles eram idólatras. Levítico capítulo 18 vai falar sobre isso e também Deuteronômio capítulo 7. E eles também eram devassos. E os cananeus, eles cultuavam a Baal e a Astarote. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, trata sobre esse assunto, assim como Juízes, capítulo 2 e capítulo 10. Esse culto envolvia prostituição em nome da religião. O Novo Testamento ele exige cuidado aos cristãos com os casamentos e com outras relações mistas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos de 14 a 18, diz: Não se ponham em julgo desigual com um descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Uma vida conjugal segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra, será sempre uma bênção. Isaque, herdeiro da promessa, Gênesis capítulos de 25 a 27. Nesse trecho, nós veremos o novo casamento de Abraão, dessa vez com Quetura, que lhe dá 6 filhos que se tornariam pais dos povos árabes. Abraão, ele vai falecer, então, aos 175 anos de idade. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 25, versos 7 e 8. Nesse momento, Isaque assume a liderança da família. E mesmo na condição de herdeiro da promessa, ele também vai passar por momentos difíceis, como a esterilidade de sua esposa Raquel, que demorou 20 anos para que Deus lhe concedesse filhos. Gênesis capítulo 25, verso 21 diz: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Versos de 24 a 26. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Isaque também cometeu erros, assim como seu pai Abraão, até mesmo dizendo ao rei Abimeleque que Raquel era sua irmã e não sua esposa. Verso 7 do capítulo 26 de Gênesis diz: Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser tão bonita. Enfim, os conflitos familiares levaram a uma ruptura entre os dois irmãos, gerando tristeza para o pai, Isaque. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 26, verso 28, até o capítulo 27,
verso 46. Aplicações para a vida. Queridos, o Senhor ele está sempre atento às nossas necessidades. Ele cumpre suas promessas no tempo certo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz: Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O Senhor é fiel. E assim como Abraão, nós devemos ser promotores da paz, sempre que depender de nós. Romanos 12, verso 18, diz: Façam o possível para viver em paz com todos. E ainda, quando nos propomos a fazer a vontade de Deus, sendo fiéis a Ele, Ele dispõe todas as coisas a nosso favor. Romanos capítulo 8, verso 28, diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Cumpra em nós a Tua vontade. Faz de nós servos que Te adoram em espírito e em verdade, ó Pai. Perdoa as nossas falhas. Sim, somos falhos. Carecemos de Ti para nos dar a direção em tudo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida, o seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá, e Missões, Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.